Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos aqui de volta com a nossa aula de língua portuguesa. E nós estamos vendo sobre o efeito de sentidos pelo uso de recursos gráficos, visuais e multissemióticos, né? Que são as imagens, a linguagem verbal e não verbal. Lembrando que a linguagem verbal é tudo que está escrito, né? E a linguagem não verbal é por meio das imagens, das expressões que a gente observa naquela figura, naquela imagem e já consegue identificar o que ela quer dizer sem ter palavrinhas, né? Você consegue aí, através do seu visual, você consegue identificar essa linguagem não verbal, que não vão ter palavras escritas, falando de uma forma mais simples para você. Então, nós estamos vendo esse efeito de sentido, né? Ou seja, palavras que têm duplo sentido, expressões, você analisa uma tirinha, uma capa de revista, uma propaganda e você percebe esse efeito de sentido por esses recursos gráficos e visuais. Na aula anterior, a gente fez algumas atividades, né? A gente viu alguns exemplos disso. E agora eu vou ler para você, mas eu vou deixar você pensar um pouquinho, refletindo, para você ver se você consegue identificar, tá bom? Vem comigo aí na telinha. Então, aí nós temos, né, uma imagem, todos contra a dengue. E aí nós temos a imagem, temos esse círculo aí. Você lembra ainda o que quer dizer isso aí? Com essa barrazinha no meio? Está muito nas placas de trânsito, né? Só que em vez de ter um carro, tem um mosquito. E tem assim, todos contra a dengue. Aí eu quero que você pense aí um pouquinho e tente ver o que quer dizer. Na nossa questão, fala assim, a figura acima sinaliza que é necessário. Alternativa A, fugir dos mosquitos. B, aniquilar todos os insetos. Alternativa C, combater o mosquito da dengue. Alternativa B, desrespeitar as placas de trânsito. Então, crianças, quando vocês olham aí para essa imagem, o que você compreende? Tem aí o mosquitinho, tem essa placa aí que geralmente está dizendo proibido, né? É uma placa aí de proibição. E proibição do quê? Do mosquito, né? Todos contra a dengue. O que será que quer dizer? Muito bem, é isso mesmo, que nós precisamos combater esse mosquito. Nós precisamos lutar juntos, né, para que acabe com esses mosquitos, que eles são proibidos aqui perto da gente, né? Nada de mosquito. E para isso a gente vai ter que combatê-los de uma forma, né, tendo nossos quintais limpos e muitas coisas que nós podemos fazer. Então, a nossa alternativa aí só pode ser a letra C. Muito bem. Combater o mosquito da dengue, né? Em épocas chuvosas, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidados. Chamando aqui um pouco a atenção de vocês aí para a dengue, né? Olha aí no seu quintal, veja como é que ele tá limpinho. Tem água parada? Se tiver, dá um jeito de parar com essa água, né? Para que a gente possa aí ter uma saúde melhor e combater esses mosquitos. Mas voltando aqui para a nossa aula, ingresso Circo Doce Mel. Aqui nós temos um ingresso, né? O espetáculo inédito, horário às 15 horas, data dia 20/11/2007, né? Esse ingresso. A entrada, R$5 crianças e adulto R$10. Essas são todas as informações que nós temos nesse texto. O espetáculo inédito do Circo Doce Mel vai iniciar. Ou seja, nós temos aí um espetáculo inédito. Você sabe o que é inédito? É algo que ainda não havia acontecido, né? Algo novo, né? Aí nós temos aí a alternativa A, pela manhã, às 15 horas. O que será que quer dizer às 15 horas? Será que é pela manhã? Será que é pela tarde? Alternativas B, à noite. Alternativa C, à tarde. Alternativa D, de madrugada. Então, às 15 horas, nós sabemos que tem dois sentidos, né?
Às 15 horas, ela pode ser às 3 horas da tarde, né? Ela está representando 3 horas, só que 3 horas da tarde. Então, aí só pode ser à tarde, né? Isso mesmo, porque senão seria às 3 horas da madrugada, né? Então, às 15 horas também representa 3 horas da tarde. Nós temos mais uma aqui. Então, nessa daqui, tá falando assim: tome isso, Darth Maul. Eu te pego, Obi-Wan. Eu vou vencer. Isso é o que você pensa. É o seu fim, Jedi. Não tão rápido. Aí, no último, nós temos uma outra situação. Estranho. O que aconteceu com minhas vassouras? Olha só, tem duas crianças brincando, né? Aí imaginando serem personagens. E eles estão se divertindo. Mas com que será que eles estão se divertindo? Que eles fizeram de espadas. Pelo último quadrinho, a gente percebe que eles destruíram, pegaram os cabos das vassouras, né? E a mãe tá lá, estranho. O que aconteceu com as minhas vassouras? Ela não percebeu que eles estavam brincando com os cabos da vassoura. Nesse texto, as crianças estão, alternativa A, ajudando a mulher na limpeza. Será que eles pegaram os cabos para ajudar ela na limpeza? Alternativa B, brincando com o cabo da vassoura. Acho que a gente já tem a nossa alternativa, né? Letra C, discutindo sobre um filme. Letra D, participando de uma competição. Então, só pode ser a letra B, eles estão brincando. Nessa brincadeira, eles pegaram, né, para brincar os cabos das vassouras para fazer de brinquedo, né? Vamos analisar um outro texto? Agora, nós temos aqui um outro tipo de texto. Veja se você consegue identificá-lo. É meu aniversário e você está convidada. Não perca, venha para esta festa. Esse texto é um anúncio, alternativa B, cartaz, alternativa C, convite, alternativa D, ingresso. Então, olhando aí para esse tipo de texto, o que você consegue identificar? Quando você vê todos esses desenhos nesse texto, todas essas imagens, quando você olha, você já lembra do quê? De um aniversário, não é isso? De um aniversário, balões, né, aí cheio de confetes, a gente logo pensa que tem alguma coisa a ver com aniversário, né? Ou seja, um convite, né? E aí a gente lê o texto e a gente tem mais certeza que é um convite. Muito bem, a nossa resposta só pode ser a alternativa C, um convite. Agora nós temos um outro tipo de texto. Sorvete de casca de manga. Sorvete de casca de manga. Aí nós temos os ingredientes, que são 3 xícaras de casca de manga picada, 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar, 3 gemas, 2 xícaras de leite, 1 lata de creme de leite, baunilha a gosto. Aí nós temos o modo de preparo. Como que é esse modo de preparo? Cozinhe as cascas na água com açúcar. Depois de cozidas, junte os demais ingredientes, menos o creme de leite. Bata tudo no liquidificador e leve ao fogo para cozinhar. Retire do fogo, acrescente o creme de leite, deixe esfriar e leve ao freezer por 4 horas. Prove, né? Depois você prova. O texto serve para apresentar um produto, ensinar uma receita, fazer uma propaganda, listar alguns produtos.
Então, quando você vê esse tipo de texto, né? Qual o sentido dele ser escrito? Por que que ele foi escrito? Então, ele foi escrito para ensinar uma receita, né? Alternativa B. Muito bem. E agora nós temos um outro texto, né? Arca de Noé. Nós vimos que cada texto, ele tem um sentido. Por que que ele foi escrito? Para que que ele vai ser escrito? Por que que tem aqueles desenhos, aquelas imagens? Por que que elas estão ali? Então, elas estão ali para causar um efeito e elas têm um sentido. No último texto que nós acabamos de ver, ali nós temos uma receita. Ele não contém imagens, mas ele está ali descrevendo os ingredientes e o modo de preparo. Então, por que que aquele tipo de texto é escrito? Ele é escrito para ensinar uma receita, né? Tá dando lá o passo a passo de como fazer o tipo de sorvete, né? Agora nós vamos ver um outro tipo de texto. Veja bem, Arca de Noé. 3 homens estavam discutindo qual era a profissão mais antiga do mundo. O marceneiro disse: quem você acha que fez a Arca de Noé? O jardineiro rebateu: e quem você acha que regou o jardim do Éden? Finalmente o eletricista falou: quando Deus disse, faça-se a luz, quem você acha que passou a fiação? Ao escrever esse texto, o autor teve o objetivo. Alternativa A, dar um estudo bíblico. Alternativa B, trazer diversão ao leitor. Alternativa C, ensinar sobre profissões. Alternativa D, dar uma notícia de um fato. Então, quando a gente lê esse texto, a gente vê que ele tem uma finalidade, né? De trazer um humor, uma diversão, porque ele está contando um humor aqui para você, né, achar engraçado. Por exemplo, eles estavam discutindo qual foi a profissão mais antiga. Então, eles levam lá para a Bíblia, né? Porque se acredita que Deus criou todas as coisas aí, segundo esse textozinho, e que Deus criou, haja luz, né? Criou a Arca de Noé, mandou fazer a Arca de Noé, e aí o Jardim do Éden. Então, eles colocam-se nessas situações para dizer quem estava lá, e o outro foi mais longe. E quando Deus falou, faça-se a luz, quem passou a fiação? É claro, né, que quando o texto original fala sobre faça-se a luz, foi por meio de uma palavra e não de fiação. Então, aí causa um humor, né, para quem está lendo, porque se torna engraçado. Eles estão disputando qual a primeira profissão que surgiu. Então, aí, né, só pode estar trazer diversão ao leitor. E nós vamos finalizar por aqui. Nós estávamos falando sobre textos, né? Sobre efeito de sentidos nos textos. E aí nós aprendemos que todos os textos, eles têm um efeito e um sentido. Eles têm um sentido. Por que que ele foi escrito? Para que que ele foi escrito? E muitas vezes as palavras, assim como nessa piada, elas têm duplo sentido. Por exemplo, quando Deus diz faça-se a luz, lá não teve fiação, mas ele falou da fiação. Ou seja, tem aí duplos sentidos, tem ambiguidade, né? Coisas contraditórias. Ou você vê duas explicações para uma mesma palavra, 2 sentidos para uma mesma palavra. E aí a gente viu aí, passeou sobre vários tipos de texto que a gente pode encontrar esses tipos de situações. Gostou dessa aula, quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!